Só tem mais um, tá acabando o ano também. Tem sido momentos, para mim tem sido muito importante estar aqui com vocês. Quem está vindo pela primeira vez? Opa, sejam bem-vindos aí, quem está chegando, a casa é nossa. A gente está aqui para conversar, né, sobre a questão racial e suas implicações. Agradece, hein? Muito bom. Hoje, o tema de hoje, como já foi dito, é os desafios da luta antirracista no século XXI. E aí, tem uma coisa para a gente pensar, porque para falar de desafio, a ideia do encontro de hoje é ser um encontro meio que conclusivo, né? Então, falamos de um monte de coisa, mas e aí? E o Kiko? Então é um momento para a gente apontar possibilidades. Só que o que deu para mim fazer aqui foi colocar algumas provocações, mas eu vou tentar ser bastante resumido, porque eu acho que é um momento para a gente conversar sobre o que são os desafios, o que vocês, a partir do que a gente conversou, entendem como desafios. Acho que isso é mais importante do que eu dizer o que são os desafios, porque de fato a gente tem uma autora muito importante, uma militante, pensadora, chamada Jurema Werneck, e ela fala que, ela traz uma frase muito importante que a gente não pode perder de vista, que é: nossos passos vêm de longe. Então, assim, a gente chega aqui hoje nesse encontro, no 9º, depois de vários passos, mas a gente chega aqui hoje, enquanto movimento negro, enquanto movimento social, depois de uma longa trajetória de luta. Então tem um monte de conquistas, tem um monte de enrosco, tem um monte de coisa para a gente pensar. Então a ideia do encontro de hoje é a gente pensar um pouquinho, e aí, o que a gente faz agora? Não a gente aqui no curso, mas a gente enquanto movimento social. Mas repito, né, a minha ideia é colocar algumas provocações, mas acho que o principal será abrir o microfone para a gente pensar junto mesmo o que a gente acha que os próximos passos, ou quais são os desafios, tá? Então, por favor, nos ajudem a pensar o que seriam esses desafios. Como a gente sempre fala, né, o objetivo do curso é trazer a discussão racial para a militância do sindicato e para a militância em geral. Não vou me estender. Tivemos um longo caminho para quem está chegando hoje pela primeira vez, que passou por vários temas, que fomos lá na África, fomos lá no começo, no início da humanidade, fomos chegando até tentar entender o racismo, tentar entender a relação do racismo com o capitalismo, para depois falar do movimento negro no mundo, na África, no Brasil, na medida em que nem o racismo está limitado ao Brasil e nem o movimento negro também está limitado ao Brasil. O movimento negro brasileiro ele é a expressão de uma luta muito maior, e aí houveram encontros para a gente abordar essas especificidades. Falamos de cultura negra, tentamos discutir um pouquinho a relação da luta de classes com a luta contra o racismo, as relações e as tensões, porque também tem tensões. Discutimos o movimento negro, a cultura negra e chegamos aqui no dia 21/10, os desafios da luta antirracista. Nós sempre falamos, a gente repete, não tem problema, que uma das coisas que motivou o sindicato a trazer essa discussão foi a Lei 10.639, porque nós estamos há 10 anos da lei e há uma percepção por parte do movimento negro de que a lei está enroscada, de que o racismo... visto você... Ô, louco! Então vamos lá. Então, só para lembrar que há uma percepção por parte da Comissão de Igualdade Racial do Sindicato, mas que é uma opinião do movimento negro, de que, passados 10 anos da lei, poucas coisas têm sido realizadas, poucas ações têm sido realizadas, e que é nosso papel, a partir daí, pensar o que a gente faz enquanto movimento. E aí, a ideia desses encontros é discutir, fazer formação política, formação teórica, pessoal, mas sobretudo... Como é que é, Mano Brown?
O objetivo é fazer a formação político-teórica, mas é, sobretudo, também pensar, enquanto movimento social, o que a gente faz a partir dessa realidade que a gente tem, né? Então, a Lei 10.000 é uma lei que altera a LDB, que é a legislação máxima da educação, e ela torna obrigatório o ensino da história e cultura brasileira nas escolas, não só pelos professores de história, mas por todos os professores possíveis, que vão do ensino infantil até a faculdade, de acordo com a lei. E, enfim, nós sabemos aí o quão pouco a lei está sendo colocada na prática. Mas a gente discutiu, falamos da lei, falamos que a lei está amparada por uma legislação, por uma série de mecanismos que garante a sua execução, como é o caso das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, esse nomão que está ali, mas que são documentos que as escolas deveriam ter como Bíblia, mas ainda são documentos bastante desconhecidos na escola. Então, resumindo o que a gente tem falado aqui durante esses 9 meses já dá para nascer já, né? É que essa lei ela só vai mudar na medida que nós começarmos a fazer pressão, desde a pressão coletiva até a pressão individual, pegando o caderno do filho, conferindo e indo lá conversar com a professora e etc. Ou professor. Bom, antes de mais nada, Calazans pediu para apresentar aqui que está o Dr. Renato e o Dr. Marcelo, do jurídico do sindicato, está o pessoal do Centro Cultural Solano Trindade, o pessoal da FEM, da Federação e Confederação da CUT, é isso? E o Sindicato Metalúrgico de São Carlos. Aí, um salve. Quem não está mencionado também, sintam-se abraçados aí, estamos juntos. Beleza? Vamos lá? Então lá, o texto que está aí como apoio para vocês, quem não pegou no intervalo pegue, não vai dar tempo de ler agora, não adianta sair correndo mesmo. Os desafios de eliminar o racismo no Brasil, a nova institucionalidade do combate à desigualdade racial, do Alexandre Ciconello. Então vamos lá, como a ideia é discutir desafios, eu já começo provocando vocês para a gente pensar junto. Porque pensar desafios implica olhar para trás, mas ao mesmo tempo avaliar onde estamos. Ao avaliar onde estamos, a gente precisa pensar inclusive na complexidade da nossa situação. O racismo ele não está isolado, o racismo ele se relaciona com uma série de outros elementos, que vai da luta de classes até a homofobia, que vai da pobreza até o machismo. Então é importante a gente pensar, fazer um esforço para pensar os desafios, olhando para o racismo, mas tentando entender como que o racismo se relaciona com outras contradições que estão presentes na sociedade. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que considerar o que avançou. Porque nossos passos vêm de longe. Nós estamos aqui porque houveram lutas que possibilitaram. Nós somos frutos de uma conquista. O fato de a gente estar aqui hoje com esse auditório lindo é porque nós resistimos. Porque o projeto era para que nós fôssemos aniquilados. Então o fato de a gente estar aqui significa vitória. Significa que o senhor de engenho perdeu. O senhor de engenho, que o Brau já tinha denunciado, ele vai me bater, eu estou fazendo bullying. Mas parece, né, mano? Mas o senhor de engenho, o Brasil pós-escravidão, desempenhou um projeto para exterminar a população negra. O fato de estarmos aqui significa que o senhor de engenho perdeu. Se a gente olhar para a Argentina, onde o número de negros foi drasticamente reduzido, a gente vai ver que o projeto aqui no Brasil não foi bem sucedido, o projeto de extermínio. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que o extermínio não esteja em curso. Tem o extermínio físico das mortes, que acontece no morro, que acontece no quilombo, que acontece no dia a dia, mas tem também um extermínio mental, um extermínio simbólico, um extermínio cultural, que ele é cotidiano. E aí ele vai desde um extermínio que está presente na ausência dessa discussão na escola, está presente na falta de sensibilidade dos governos, muitas vezes, para a nossa dor, para o racismo, para os impactos do racismo. Está presente também, às vezes, nos espaços de luta, quando se secundariza, quando se trata o racismo como um problema menor.
Então o extermínio está em curso. Apesar de nós termos resistido, vou citar o Racionais de novo, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Então, o olhar que a gente vai precisar ter para pensar desafios é um olhar da encruzilhada, não é nem o olhar de quem venceu totalmente, mas também não é o olhar de quem foi derrotado. Ao mesmo tempo, é um olhar de quem vai ter que pensar várias possibilidades e intersecções, porque o racismo não está isolado. O racismo se articula com o machismo, com a homofobia, com a pobreza, com a miséria, com o capitalismo, com os grandes meios de comunicação, e aí vai virando um bolo que gera essa sociedade que nós temos aí, que os nossos filhos estão crescendo. Então o nosso olhar, já uma primeira provocação, é para que a gente faça um olhar da encruzilhada, que não é nem um olhar do bem nem do mal, é um olhar que tenta pensar a contradição. A gente precisa assumir a contradição. Então essa é a primeira provocação aqui para o nosso olhar ocidental. A gente estava conversando aqui no comecinho, a sociedade ocidental separa tudo em caixinha e organiza tudo harmonicamente, mas a vida é muito mais dinâmica. E o desafio para a gente pensar o racismo é inclusive entender essa dinâmica do racismo. Esse é um ponto. Um outro ponto é que pensar a luta antirracista obriga a olhar para o racismo. A luta antirracista só faz sentido porque existe racismo. Se não tivesse racismo, a gente já está conversando sobre outras coisas. A gente já está, talvez, só confraternizando, só apreciando a nossa beleza, que é cultural, que é física, Mas o racismo atua como um problema concreto na nossa vida. Então isso nos obriga, para pensar a luta, olhar para como que o racismo se desenvolve. Só que o racismo não é o racismo que tinha 200 anos atrás na escravidão não é mais o mesmo hoje. Aliás, a nossa luta provoca transformações na realidade, que obriga também o racismo a se reorganizar. Então, um ponto importante para a gente considerar aqui na hora de olhar desafios é que o racismo também vai se moldando, também vai se readequando, também vai ganhando novas formas. E é fundamental olhar para essas novas formas, porque senão, às vezes, o inimigo aparece como amigo e o amigo como inimigo. Então, uma primeira questão para a gente pensar em relação ao racismo contemporâneo é que ele se atualiza, ele é dinâmico, ele não fica lá parado. Se a gente olhar, por exemplo, para a década de 70, surgimento do MNU, surgimento do Ileaie, surgimento dos bailes blacks, que pega 70, vai para 80, mas é um momento em que a principal tarefa do movimento era denunciar o racismo. Porque toda a sociedade, a inteligência, fala inteligência, não sei por que fala inteligência, os cabeças pensantes da elite brasileira estavam formados na ideia de que o Brasil é a democracia racial, de que o Brasil é o país da harmonia e que aqui nós já resolvemos o problema do racismo. Racismo é nos Estados Unidos, que enforca os negros, que negro não gosta de branco, e lá é racismo. Aqui não, aqui estão todo mundo igual. Essa ideia de que somos todo mundo igual, jogamos bola todo mundo junto no final de semana, é uma ideia que está muito presente na elite e, infelizmente, como já o velho barbudo chamado Marx dizia, que as ideias que dominam são as ideias das classes que dominam. Essas ideias da democracia racial também permearam a esquerda, também estão presentes na esquerda. Muita gente valorosa da esquerda aprendeu a olhar o Brasil com a ideia de que, bom, o racismo não é um problema tão grave. Então, o principal problema na década de 70 era denunciar o racismo, além dos vários outros, além de sobreviver, além de valorizar a cultura, além de um monte de coisa, denunciar o racismo era a principal tarefa. Nós não estamos mais na década de 70, estamos em 2013. Mas o interessante é que a gente ainda precisa denunciar o racismo. O trágico da história é que tem gente que está, no mínimo, 30 anos atrasados. No mínimo porque o movimento negro já denuncia o racismo desde sempre. Começou na década de 70 também. Nossos passos vêm de longe, né? Mas o que é interessante é que o racismo se atualiza, a ponto da gente vivenciar um problema, o retorno de quem nunca foi. Quase igual as tranças do rei careca. Eu estou ficando calvo, eu sou careca cabeludo, é um paradoxo. Mas aqui não é um paradoxo não, é o racismo brasileiro.
Porque a gente sempre teve que lidar com esse problema. Toda vez que o movimento negro se articula, toda vez que o movimento negro começa a criar desgastes nas relações de poder, o argumento é, ah não, mas veja bem, aqui não é tão racismo, você está vendo coisa onde não tem, etc. Aliás, quando teve o debate das cotas, e está passando abaixo assinada aí, pelas cotas raciais. Quando teve o debate das cotas, o principal argumento contra as cotas era que, bom, é as cotas que vai criar um problema no Brasil. Como se o problema não existisse. Como se a gente ir lá na USP lá, e não ver esses rostos lindos aqui, não fosse um problema. Como se o problema que a gente estivesse criando é um movimento negro ao pedir as cotas. Então, o mito da democracia racial é um problema que, embora já foi questionado lá pelo Florestan Fernandes, na década de 50, é um mito que ainda permanece. E, a partir da década de 2000, dos anos 2000, com o fortalecimento das reivindicações negras, esse mito retorna, sem nunca ter ido embora. Um outro problema para a gente pensar, ainda olhando para o racismo, depois a gente vai falar de luta negra, é o racismo institucional. Porque esse conceito, racismo institucional, é importante para a gente. Porque ele tenta entender que o racismo não está só quando eu falo assim, ah, aquele neguinho é um macaco. Ah, não gosto daquele neguinho. Não gosto de negro. O racismo está presente mesmo quando eu falo assim, nossa, eu amo negro, minha avó, minha tataravó é negra, jogo futebol no fim de semana, mas eu sou um gestor e não desenvolvo uma política pública que atende às necessidades da população. Isso é racismo institucional. O racismo institucional ele está presente independente da vontade dos indivíduos. Ele está presente quando o serviço público ele falha na capacidade de chegar até todo mundo. Quando eu tenho uma lei 10.639, linda, mas eu vou na escola e a diretora não conhece. O projeto político-pedagógico da escola não tem nada falando de África. Isso é racismo institucional. Quando eu vou no hospital e não tem quesito cor, que não possibilita fazer um diagnóstico para saber quais são as doenças mais para negro, mais para branco. Então, o racismo institucional está na polícia. Quando a polícia treina o tiro ao alvo, ele treina num ambiente que simula uma favela. Então, por mais que o cabo, o tenente, seja negrão, seja do movimento negro, enquanto a polícia estiver treinando num ambiente que simula a favela, e aquele papelão que é o alvo simula um boné virado para trás, eu tenho o racismo institucional aqui. Então, o racismo institucional ele vai muito além de eu gosto ou não de negro. Então, essa é uma ideia importante, que a gente precisa estar atento, porque agora, nesse momento em que algumas demandas do movimento negro passam a ser institucionalizadas, o Estado assume, vai ter política quilombola, política para a educação, de equidade racial na educação, política de equidade racial na saúde, política de equidade racial no trabalho. Quando a gente consegue driblar o mito da democracia racial, a gente esbarra no racismo institucional, que às vezes uma coisa alimenta a outra. Um outro problema que eu já falei aqui, que está presente hoje, que a gente vai ter que lidar com isso, é essa dimensão do genocídio, físico e mental. É físico, porque quando mata negro, o Datena comemora. Se a gente pegar agora no YouTube, não sei quem tem Facebook, um menino roubou a moto de um cara, e aí roubou, assalto à mão armada, e aí quando o menino estava fugindo com a moto, um policial parou o carro bem na hora e deu 2 tiros no menino. Pois é. Se a gente pega os comentários que estão embaixo da reportagem na internet, a maioria dos comentários são pessoas comemorando o fato do policial ter atirado. A gente está numa sociedade em que se comemora o extermínio. A ministra, né, dos Direitos Humanos. Então, assim, essa é uma situação para a gente pensar. Quando teve a desocupação do Complexo do Alemão, os policiais do helicóptero atiravam lá com uma arma com mira de longo alcance, e as pessoas fugindo eram alvejadas e caíam. Segundo consta a lei, o policial ele só pode atirar em alguém quando tem um risco de vida. Não se justifica. Mas o Brasil inteiro assistiu, como se a gente estivesse vendo um filme, e isso não causou incômodo. Assim como causa muito pouco incômodo um Amarildo. Porque um Amarildo não é só um Amarildo. São vários Amarildos, no Montonhão, na Biquinha, na Zona Leste, em São Carlos, em Alagoas.
em Salvador. Então a gente tem um processo que é de extermínio físico, que a gente precisa estar atento. Quando a gente olha os números são assustadores. Que tem para homem e tem para mulher. Quando a gente olha o número de morte materna, as mulheres pretas morrem muito mais do que as brancas. Uma proporção de 7 vezes mais que as brancas. Então tem um extermínio físico em curso. Apesar de todos os avanços, um extermínio que passa pelo Estado, inclusive. No caso não é o Estado só, porque o Estado está dentro da sociedade também, e tem um monte de coisa que ajuda a explicar, mas passa pelo Estado. Mas tem um extermínio mental também, simbólico, cultural. Não sei se vocês estão acompanhando o caso dessa novela aqui. Que uma parte da classe média reclamou que não gostou da aparência do menininho na novela. E aí o autor, também para causar polêmica gera audiência, todo mundo do movimento negro agora vai acompanhar a novela para saber, também tem um joguinho aí. Mas o fato é que o autor prometeu mudar o cabelo do menino, que além de ser menino adotado negro, vocês sabem que tem um problema em relação à adoção de crianças negras, principalmente de crianças que não são mais bebezinhas. O menino aparece com black, e aí esse black causa uma rejeição na tal da opinião pública, que ninguém sabe quem é essa pessoa. E aí o autor da novela promete mudar o cabelo do menino, porque assim está muito agressivo. Então, olha que interessante, a gente está numa sociedade que mudou, é inegável a gente dizer que a sociedade mudou. A gente não pode negar que a sociedade mudou. A gente tem mais negro nos outdoors, a gente tem mais negro nos meios de comunicação, nas propagandas, nas políticas públicas. Mas é importante pensar o quanto que, apesar dessa luta, isso é conquista, é na pressão, na articulação. Teve que ter passeata, tem que ter gente brigando, tem que ter gente apontando a cara, tem que ter modelo negro fazendo protesto em Fashion Week. Tem um monte de coisa aqui que movimenta esse processo. Mas apesar dele, também o racismo ele vai se reconfigurando. Então esse é um ponto para a gente pensar. Um outro ponto é que há, por outro lado, uma reafirmação dos espaços raciais de poder. Por exemplo, teve muito pouca crítica ao fato do ProUni ter um olhar racial. Porque o ProUni promoveu a inserção de muita gente nas universidades. Mas o ProUni ainda é a faculdade privada, que no Brasil está abaixo da pública. Quando o debate racial vai para a pública, para as cotas é disputa no espaço que até hoje ainda é da elite. Aí o bicho pega. Não houveram tantas críticas, no caso do ProUni, as críticas passaram por outros elementos mais econômicos. Ninguém discutiu o fato do ProUni ter também um recorte racial. Agora, quando esse recorte racial tem a ver com poder, espaço de poder, poder da elite, aí o bicho pega. Então, tem um movimento aqui que é contraditório. Eu estou propondo aqui para a gente pensar na encruzilhada. Porque é isso, é igual um jogo de capoeira. Não vou chegar lá e dar um soco e acabou. É um vai, mas não vai, é um vem que vai, diz que vai, quando vê. E se a gente não ficar esperto, na hora que a gente acha que mais está conseguindo ir, é a hora que a gente toma rasteira. Um outro elemento para a gente pensar, vou tratar mais rapidinho, mas é importante dizer, é que o racismo não está isolado. O racismo está articulado em uma série de outros elementos que a gente também precisa considerar. Por exemplo, nós estamos numa sociedade capitalista. Nós estamos numa sociedade machista. Nós estamos em um país que muda sua posição econômica na correlação da divisão internacional de não sei o quê. A gente tem imigrantes chegando, a gente tem imigrantes saindo. Tem uma série de elementos que não passam apenas pelo racismo, mas que são profundamente influenciados pelo racismo. A gente falou aqui, por exemplo, dos imigrantes. Por exemplo, causa muita dor em uma galerinha aí ter médico cubano. Porque o médico cubano, a maioria parece o Geraldão. Mas não tem muita dor quando o médico é espanhol ou português. Pô, a gente vai ter que perguntar qual é o critério. O que acontece? Teve muita preocupação com os haitianos que estão entrando no país, mas não teve a mesma preocupação com os espanhóis, com os gregos, com os americanos que também estão entrando. Então, o
que eu estou chamando a atenção é para a gente não perder de vista que o racismo ele também vai se relacionar com uma série de outros elementos que passam para além dele, mas que o reforçam. Um deles é que nós vivemos um momento, um palavrão aqui, ó, de intensificação das relações capitalistas de produção. Que isso aqui daria um curso e a gente não esgotaria. Mas a gente está num momento que a luta de classe está mais pesada do que era há 50 anos atrás. Onde o trabalhador trabalha muito mais do que trabalhava antes. Do ponto de vista de exploração da força de trabalho, ele é muito mais explorado do que era antes. Só que agora ele pode comprar TV de tela plana, ele pode ter um carro. São as contradições desse contexto. Mas esse contexto também não é neutro. Ele causa um monte de alterações na realidade que a gente vive. No acesso ao consumo. E quem era que estava fora do acesso ao consumo? São os negros. Mas agora os negros, uma parte entra. Se os negros entram para ter acesso ao tal do consumo, porque quem não consome morre. Essa coisa de acesso ao consumo é um pouco esquizofrênica. Mas como é que eu exploro um mercado negro? Como é que eu exploro um novo público que está entrando? Como é que eu ofereço produtos para uma população que até então não era meu alvo? Tem algumas transformações que esbarram na questão racial, mas que estão para além dela, que a gente precisa pensar. Mas tem também outros elementos. A gente tem, por exemplo, uma interferência inegável de várias demandas dos movimentos sociais no governo. A partir do governo Lula, não só o movimento negro. E aqui também um outro detalhe, nós do movimento negro, costumamos olhar o movimento negro como se ele fosse o único movimento social. Mas a maioria dos problemas e possibilidades do movimento negro estão dentro de um pacotão que liga o movimento negro com vários outros movimentos. Do MST até o movimento de moradia, até o sindicato, muitas vezes. Que é essa relação, como é que a gente se reposiciona nesse novo contexto, nessa relação governo, movimento social, sociedade, que trânsitos, que possibilidades e que novas contradições surgiram com a chegada do Lula ao governo para os movimentos sociais. Tem coisa aqui que a gente precisa discutir e a gente discute pouco, eu acho. Então, mas você tem uma interferência dos movimentos sociais na agenda governamental. Você tem políticas que veio de baixo para cima, do Brasil quilombola até a Política Nacional de Saúde da População Negra, a Lei 10.639, que a gente tanto fala. Tem um monte de política, tanto no âmbito federal como estadual, no caso de São Paulo já é menos, mas tem também. E no âmbito municipal tem uma série de políticas que é fruto de demanda do movimento. E esse é um dado que muda também a relação. Já não é mais aquela relação da década de 70 que a gente estava só lá. Tem racismo. O bonde andou e algumas transformações estão em curso. E a gente precisa pensar o que a gente faz com ela. Por outro lado, eu estou aqui jogando capoeira na encruzilhada. Por outro lado, apesar de ter essa incorporação de demandas, há um acolhimento parcial das demandas. As demandas não são integralmente. Porque não vai resolver 500 anos em 5. Porque tem um monte de justificativa. Mas o fato é que, quando a gente olha, por exemplo, percentual de reforma agrária ou percentual de titulação de quilombo, a gente vai ver que nós não estamos com essa bola toda. Apesar de ter avançado nisso e naquilo. Então, estou convidando para a gente pensar a contradição aqui, na hora de pensar esses desafios. Porque esse acolhimento das demandas dos movimentos ainda é parcial. No caso do Brasil quilombola, por exemplo, a maioria do dinheiro é para pagar fazendeiro. Então, esse é um dilema que está posto para a gente pensar. Ou no caso da Lei 10.639, que tem a lei, mas o que falta? Ou se a gente pensar o extermínio da juventude negra, é um ponto interessante também, que mostra a contradição do próprio Estado. Veja bem, existe um projeto chamado Juventude Viva no governo federal, que é um projeto que tem como objetivo diminuir as mortes de jovens negros. Um projeto fruto de demanda da juventude negra, eu ajudei lá a pensar. Só que o projeto, ele se volta para os jovens negros. Mas ele tem muito pouca força, por exemplo, de pensar como inibir a polícia. Só que quando a gente pensa as mortes, tem uma morte que é da violência, das pessoas que se matam. Mas esse tema fica muito incompleto se a gente não considera que a polícia também mata. No caso de São Paulo, quem mais mata é a polícia. Então, tem uma política voltada para a redução do extermínio, mas ela esbarra
em várias coisas, por exemplo, na característica militar da polícia. Como é que a gente pode pensar um controle social da polícia se a polícia é militar? Para além disso, você tem um governo federal, mas a polícia ela tem um tipo de descentralização que impede uma Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, chegar na polícia militar e falar faz isso, faz aquilo. Então tem um monte de dilema que não passa, repito aqui, na contradição, na encruzilhada. Tem um monte de dilema que perpassa o racismo, mas não se resume a ele, e que a gente precisa considerar para pensar os nossos desafios. Por último, há também, e aqui um ponto, fiquem à vontade para discordar, mas é um ponto que tem sido chamado a atenção, que a contradição do nosso avanço foi também um engessamento dos movimentos sociais nesses últimos anos. Porque há um processo de construção colaborativa, mas quando chega o limite do processo, quando chega a hora de bater, como é que a gente vai bater em quem a gente construiu junto? Do ponto de vista de governos populares, democráticos, de esquerda. Esse é um dilema que a gente precisa lidar, que não é só do movimento negro, mas que está presente como um desafio para a gente. Bom, vou passar aqui para a gente seguir. Dito isso, uma análise bem pífia, podre, pequena, de conjuntura, queria apontar alguns desafios para a gente pensar, né? O primeiro de todos é esse aqui, ó. Esse aqui acho que é o desafio maior que está colocado para a gente, que é numa dimensão mais filosófica. Então, a política é passível de divergência e o movimento negro não está isento disso. Estava indo bem até aí. Tá vendo? Tem companheiros valorosos, pessoas inteligentes que discordam de algumas verdades. Mas olha que interessante. Assim como a gente diverge com o time, muitas vezes a gente também diverge em relação aos rumos. Às vezes a gente diverge em relação em quem a gente vai votar. Às vezes a gente diverge em relação a... O que eu acho melhor? Tem um problema aqui, como que resolve o problema? Às vezes o Calazans quer resolver mais pra cá, eu quero mais pra cá. Isso é do ser humano, não é só o movimento negro que tem divergência. Ah, mas vocês são rachados, vocês não se unem entre si. Mas quem se une? A gente se une quando a gente acha um projeto comum. O problema é que a elite, a burguesia, o racismo tem se unido contra nós. Mas eles também têm um racha entre eles. Não vamos achar que é só nós que temos racha entre nós. Agora, o problema é que esses rachas têm dificultado a gente criar projetos comuns. E isso nos enfraquece. E esse é um desafio. Se a gente olhar, repito, da década de 70 para cá, muita coisa aconteceu. A nossa luta, organizada ou não, a nossa luta, consciente ou não, provocou um monte de ruptura. Desde o movimento lá desde os negros dentro do partido, os negros no sindicato, até os negros na igreja, até os brancos que falou, pô, é verdade, vou lá junto, até a mãe negra que, quando o policial está abordando o filho, vai lá defender o filho. Você tem um processo que é do cotidiano ao mais geralzão, que provocou um monte de mudança. Então a gente está, por mais que o racismo continua, o mito da democracia racial é o retorno de quem nunca foi, a gente está num momento que exige que a gente faça novas avaliações para discutir quais são os próximos passos. Essa é uma pergunta que o movimento negro tem que se fazer. É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Vai acabar o curso, e aí? Quais são os próximos passos? Porque se a gente não se planeja, a gente fica objeto de quem se planejou. E geralmente os nossos inimigos se planejam para 30, 40, 50 anos. Aliás, quando a gente olha os textos do Silvio Romero, que é um pensador da elite brasileira do começo do século XX, ele estava calculando, imagino que daqui 3 gerações não vai ter mais nenhum negro no Brasil. Olha o projeto dos caras, mano. É um projeto para 3 gerações, para 100 anos. A gente precisa fazer projeto. Fazer projeto não é só o projetinho para captar recursos. A gente precisa sentar para discutir, bom, diante de tudo que a gente conseguiu avançar, o que a gente faz agora? Quais são os próximos passos? É colocar a molecada na faculdade? A gente teve um exemplo muito legal aqui, de um filho do sindicalista que está entrando na faculdade tecnológica. Esse é um ponto. Os negros, por exemplo, hoje, que conseguiram furar a barreira educacional, eles estão nas áreas das humanas. Se a gente fazer a revolução amanhã, vai ter que chamar os brancos para assumir os cargos de poder, enquanto a gente vai ficar aqui filosofando. Vocês sabem da Revolução Russa? Tem uma curiosidade, né? Quando os caras fizeram a Revolução lá em 17,
Tiveram que chamar parte da burguesia antirrevolucionária para assumir os cargos de gestão, porque os trabalhadores não tinham acesso à escolarização, não tinham acesso a conhecimento técnico. Então, um desafio para a gente, por exemplo, é ter mais negro nas áreas das exatas, por exemplo. É uma missão revolucionária. Mas, para além disso, quais são os próximos passos? E aí, isso tem que ser discutido, isso tem que ser pensado a partir da nossa realidade. Então, uma provocação para nós, enquanto movimento, é que a gente precisa sentar para discutir. Mesmo que haja divergências, rachas, mas a gente precisa sentar para discutir. Né? E para pensar, em que avançamos? Tem um monte de coisa que a gente avançou. Um monte. E a gente precisa considerar isso. Porque... Então tem uma frase que eu também digo ela. Pô, estamos há 10 anos da lei e não aconteceu nada. Cuidado, porque não é verdade. Aconteceu um monte de coisa. O problema é que o racismo ainda barra, ainda impede que essas conquistas avancem de fato. O que significa que a gente vai ter que colocar força ali ou acolá. Mas que não aconteceu nada não é verdade. Tanto que a gente tem os sindicatos metalúrgicos se empenhando num curso para fazer esse debate. Isso já é um sinal. Ah, mas o sindicato está ligado aos movimentos sociais. Beleza, mas a gente tem ao mesmo tempo uma série de iniciativas pontuais espalhadas pelo Brasil de professores que foram sensibilizados. E olha que interessante, professores negros e brancos que foram sensibilizados e estão fazendo, mas estão sozinhos, enfrenta Deus e o diabo na terra do sol, na terra da chuva, na terra da garoa, enfrenta muita coisa para conseguir fazer e isso precisa avançar na área da educação, mas também em várias outras áreas. Então a gente precisa listar o que a gente avançou, a gente precisa trazer como conquista nossa, até porque isso levanta a moral, porque, mano, é difícil ser militante. Se não tem nenhuma conquista, o que eu estou fazendo aqui, velho? Alguma coisa está errada. Então a gente precisa tomar cuidado com o discurso de que nada avançou. Aqui se pensar, aqui da encruzilhada. O convite, de novo, é da encruzilhada. Quais nossos pontos fracos? Porque nós temos. E eles mudam. Às vezes aquilo que era ponto forte em determinada situação vira ponto fraco. Quais são nossos pontos fortes? Quais os próximos passos? Quais são as prioridades? Então, a provocação é que esse debate seja feito. Senão a gente fica objeto das relações do interesse de quem se planejou e geralmente é o inimigo. Outro desafio que está pensado para a gente é essa polarização que a sociedade ocidental criou. Foi o racismo que criou essa polarização, não foi a gente, mas a gente abraça ela. O racismo diz para nós que o branco é universal e que o negro é específico. Então, quando eu vou discutir o museu da classe trabalhadora, o negro não aparece. Para aparecer o negro, tem que ser o museu dos trabalhadores negros. Tem sempre que especificar, o negro só aparece onde se especifica. Isso aqui é fruto do racismo, porque a gente não consegue perceber o negro como parte da história universal. Então, um desafio para a gente é quebrar essa barreira do universal específico, porque nós também reproduzimos ela. Tem muito militante que só vai num debate de educação se tiver educação específico para as relações raciais. Se tiver só educação, não vou não. Vai no debate de saúde, se for saúde da população negra, mas se for só saúde, não. Racista, não sei o quê. Esse é um desafio, porque ao mesmo tempo, quando a gente pensa no universal, o universal nos engole. Qual é o discurso da democracia racial? Não precisa de cotas, vamos melhorar para todo mundo, universal, que já chega nos negros. Não precisa de uma política específica. Nós sabemos que isso é mentira, é falácia para não fazer nada em relação ao combate ao racismo. E ao mesmo tempo nós temos um monte de tarefa enquanto militantes. Mas a gente também precisa conquistar o específico. Se eu estivesse aqui pensando junto, fazer uma heresia aqui, não sei como é que funciona aqui, mas uma meta é não ter só negro na comissão de igualdade racial, é ter negro na direção da CUT. Não sei se tem, estou só aqui provocando. A gente não pode se limitar ao específico. O específico é o lugar que a Casa Grande delimitou para a gente. Mas é lógico que, numa sociedade racista, em que o universal nos invisibiliza, o específico é nosso amparo. É necessário que continue tendo uma comissão de igualdade racial. Mas é necessário que tenha um Calazans, ou seja lá quem for, se não for Calazans, qualquer outro, também como nos espaços de poder para além da comissão. Né? É necessário que tomamos o universal para a gente, porque senão ele não é universal de fato. Não sei se eu me faço entender, para quem está chegando inclusive,
Mas esse é um desafio, que não tem resposta simples para ele. Porque, de novo, é essa posição da encruzilhada que a gente está. Um outro desafio, e aqui é um desafio para mim, inclusive, falar disso, é o desafio da racialização. Francis Fanon é um autor pouco lido, pouco entendido, mas ele chamava atenção para um elemento importante para a gente pensar. Ele falava que o racismo ele é muito além de eu chamar o negro de macaco. Já falei isso 50 vezes. Mas ele está presente, inclusive, quando eu acho que, bom, negro é isso e branco é aquilo. Quando é o racista que diz assim, ó, os negros são isso, isso e isso. É o racismo, é a antropologia do século XIX que vai lá na África para estudar os povos africanos, que eles chamam de tribo, e vai colocar num catálogo. Olha, a religião dos negros é assim, assim. Quando fala que é religião, porque geralmente nem fala que é religião. As práticas são assim, assim, e coloca num catálogo. O problema dessa ideia é que ela ignora toda uma diversidade de possibilidades. Esse é um erro fruto do racismo, da forma de pensar ocidental, de catalogicizar as pessoas. Dizer negro é isso. Para você ser negro, é isso. Nina Rodrigues, um dos pensadores mais racistas do Brasil, os estudos mais famosos dele foi sobre a cultura negra, em Salvador. E ele vai sistematizar a religião negra. Ele vai dizer, ó, a religião dos negros é assim, 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 assim. Ele vai descrever. É um gado. Mas se eu pego o estudo do Nina Rodrigues para saber o que é ser negro de verdade, eu vou achar que para ser negro de verdade tem que ser daquele jeito. O exemplo que eu estou dando tem que ser do candomblé. Quem não for do candomblé, embranqueceu, não é tão negro. Esse é um discurso que está presente. Eu estou dando um exemplo da religião que é o mais que levanta paixões. Mas a gente pode pegar outro. Bom, o racismo fez a gente ter vergonha de nós. Então a gente criou maneiras de afirmação, de autoafirmação. O black, o dread, a trança é autoafirmação. Por outro lado, a trança, o dread, o black são símbolos de afirmação. Mas e quando a gente se depara com um negro que não tem o dread, a trança ou o black? Ele é alienado? Não necessariamente. O que eu estou chamando a atenção é que muitas vezes a gente compra essa ideia de que do negro do catálogo. Só é negro de verdade se for assim, assim, assado. Só que o Brasil vieram centenas de povos, centenas de culturas, centenas de religiões. O candomblé, que a gente conhece, que se refere, ele tem uma matriz... Bom, a história é bem complexa e eu nem manjo tanto para falar, mas ele tem uma matriz muito pautada na Nigéria, embora tenha influência das religiões, das regiões do Congo Angola, das regiões do Daomé, mas a matriz é na Nigéria. Mas veio negro de várias outras partes, com várias outras possibilidades religiosas, islâmicos, católicos. Por que eu estou falando isso? Vou contar um caos. Eu fui numa palestra, num lugar aí, e aí tinha uma mulher crente, e vocês sabem que a perseguição dos evangélicos em relação às religiões de matriz africana é cruel, é devastadora, é muito cruel. E aí tinha uma mulher negra, crente, que estava na discussão sobre racismo, e as outras pessoas não eram crentes. E aí a mulher falou, não, eu concordo que tem racismo, quero estar junto, não sei o que e tal. Aí falou. Aí depois que passou a reunião, veio uma outra colega conversar comigo, falou, nossa, daria uma boa militante, mas não tem como, né? Ela é muito alienada, não tem como. E aí eu fiquei pensando que esse é um desafio pra gente, porque, de fato, depois vocês me batem, eu vou apanhar agora de todo mundo agora. De fato, não teria escravidão sem cristianismo. O cristianismo foi fundamental para a escravidão, porque ele legitimou, porque ele massacrou e etc. Por outro lado, a gente tem uma realidade que a gente vai ter que lidar. A maioria dos negros são cristãos no Brasil. E um projeto político, estou falando de projeto político, tem que levar isso em consideração. Porque senão eu não dialogo nessa diversidade. E não dialogo, inclusive, com o fato de que muitos africanos já vieram católicos, por exemplo, principalmente os que foram para Minas. Então, quando eu vou naquele catolicismo do São Benedito, ou é só assistir o Esquenta ontem. Quando a gente vê o Jorge Ben lá com São Jorge, vai pensando que é alienação ali. É porque a gente não está ligado à macumbinha que passa por ali. O que eu estou chamando a atenção é que também a gente do movimento, aí mais nós, miliano, talvez
tenhamos como desafio também repensar o que é esse negro de verdade, porque nós criamos símbolos de resistência, mas o cabelo, o black, são símbolos, e os símbolos, eles são ressignificáveis, eles se produzem na interação, e que talvez haja possibilidade de que se criem outros símbolos. Quando a gente vai nos Estados Unidos, por exemplo, onde a religião de matriz africana foi proibida, massacrada, detonada, arregaçada, mas você pega lá o gospel, você tem uma expressão de matriz africana que está presente ali. Olha o barulho. Esse barulho, falar de religião vem esse barulho. Brincadeira. Então o que eu estou chamando a atenção é que a gente tem um desafio, que é pensar a resistência, continuar criando símbolos de resistência, mas com a flexibilidade da encruzilhada, de pensar como é que a gente dialoga com as diversidades de possibilidades de resistência, já que aqueles símbolos que a gente cria talvez não sejam os únicos possíveis. E porque da religião até o samba. Aí um outro parênteses. A gente de São Paulo conhece quase nada do samba paulista, por exemplo. Você pega os melhores sambistas, não, os melhores agora eu blasfemei. Mas se você pegar muito sambista bem intencionado, tentando pesquisar a história do samba, ele vai para o samba do Rio de Janeiro. Como se São Paulo não tivesse toda uma tradição de samba que passa por outros caminhos. Como se o Rio de Janeiro fosse... O que eu estou chamando a atenção é que, onde tinha africano, tinha africanidade sendo produzida. E essas africanidades assumiram formas muito diferentes. E que talvez, quando a gente cria para ser negro de verdade, tem que ser assim. Talvez a gente também está resumindo muito a multiplicidade de possibilidades, inclusive de resistência, inclusive de africanidades. Depois vocês me batem, fiquem à vontade para a gente pensar junto. Qual o nosso compromisso? E aí estou dando desafios, né? Qual o nosso compromisso com a formação de novos quadros? Nós vamos morrer. Ainda bem. Porque a vida é um ciclo, mas não é um ciclo fechado. A vida também está na encruzilhada. E novas pessoas estão vindo. Nós temos, alguns de nós, a maioria que tem filhos. Que mundo é esse que a gente deixa para os filhos? Essa é uma pergunta. Mas a outra pergunta é, qual o nosso compromisso com a formação de novas pessoas que vão seguir e colocar a luta para frente? Essa é uma pergunta que não é só da Comissão da Igualdade Racial do Sindicato. É uma pergunta de cada pessoa que está aqui. Qual é o meu compromisso? O que eu faço para essa luta, esses passos que vêm de longe, que começa lá no primeiro, antes do navio negreiro, no sequestro. Como é que eu faço para continuar essa luta? Eu sou fruto dela, eu sou devedor dela. Eu devo, porque eu só estou vivo porque teve uma luta. Você que está aqui só está vivo porque teve um monte de gente que morreu lutando para você estar aqui. Não estou tirando. Eu passei na faculdade, tive que estudar pra caramba, perder noite, mas eu só consegui passar porque teve uma luta que possibilitou isso para mim. Uma luta coletiva, que começou desde a minha mãe lavando roupa lá, até o militante que eu nem conheço, que abriu, que criou a situação. Então eu sou devedor, eu só existo porque nós só existo no nós. Nós somos devedores. Se eu sou devedor, se eu só estou aqui por essa luta, aí eu pergunto para cada um sair pensando, o que eu estou fazendo para dar continuidade para a luta? Essa é uma pergunta que a gente não pode sair sem pensar nela nesse estágio do curso. O que a gente faz para trazer novas pessoas? Para compartilhar o que a gente tem. Porque um dos pressupostos da ancestralidade é pensar no futuro, é pensar que eu continuo vivo a partir do outro. Eu não morro se o outro seguir, levar para frente esse legado da qual eu fui parte. Eu continuo vivo pela luta. Então, o que eu estou fazendo para me manter vivo, para além de mim? Vivo no coletivo. No coletivo do agora, mas no coletivo que virá. Essa é uma questão importante para a gente pensar a africanidade. Outra questão também que é difícil, um desafio. Qual o nosso compromisso com o trabalho de base? Porque o movimento negro, da década de 70, existe racismo, existe racismo, existe racismo. Quando chega nos anos 2000, uma parte importante do movimento vai para os espaços institucionais, para criar a Lei 10.639, para criar a Política de Saúde da População Negra, para criar o Projeto Brasil Quilombola. E esse passo foi fundamental. Por outro lado, nós enfraquecemos muito na relação com os outros negros que estão fora desse espaço.
E aí eu sempre falo isso. Na hora que o racismo fala assim, tô nem aí pra você, tô nem aí, tô nem aí. Esse negro que está no espaço de poder, fala, não, mas se você não colocar essa lei em prática, eu vou. Aí o racismo fala assim, você vai o quê? O negro, o militante, olha para trás, quem está com ele? Porque isso é uma constatação cruel. Que para chegar ali, esse negro que é assessor, que é secretário, que é deputado, teve que ralar muito, abrir mão de muita coisa para conseguir estar ali. E ele é fruto de uma conquista também. Muitas vezes o movimento deixa ele sozinho, podia estar mais perto. Mas o que eu estou chamando a atenção é que enquanto movimento social, nós nos afastamos dos espaços de base, dos espaços onde a maioria dos negros ainda se encontram. Esse é um desafio. Não sei se vocês acompanham o jornal, mas no ano passado teve uma emissora de televisão que publicou na reportagem uma charge. Sabe charge? Aquele desenho da pessoa distorcida? Todo mundo sabe, né? Tem um jornal na Europa que publicou uma charge do profeta Maomé, tipo, ridicularizando o profeta Maomé. O que aconteceu no dia seguinte? Guerra. Os caras iam quebrar tudo. Tudo. Não só na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África. Os caras ameaçaram quebrar. Como assim? Foi um vídeo. Exato. O que eu estou chamando a atenção? Que vai ter momento que, se a gente não tem poder para quebrar tudo, a gente vai continuar... Só que para ter poder para quebrar tudo, a gente precisa também estar junto com os nossos. Porque senão a gente vai... Quando a gente falar assim, estão me tirando, vamos junto, não vai ter ninguém para ir junto com a gente. Então, a provocação é... Ótimo exemplo. As manifestações de junho daria também um curso, porque ela teve vários momentos. O Calazans está lembrando que o movimento negro estava lá, mas ele foi invisibilizado. Mas é isso, né? O que eu estou chamando a atenção para a gente pensar é que nós temos responsabilidades nesse processo que implica, inclusive, pensar onde estamos, para onde vamos. Para além disso, em relação à comunicação, por exemplo, pensando na encruzilhada aqui, a gente está falando de limites e possibilidades e limites. Tentando fugir aqui do cartesianismo positivista ocidental, judaico-cristão, greco-romano. Cada novo problema cria novas possibilidades, é a dialética da vida. E a gente está num momento que, por um lado, as pessoas estão mais isoladas. Você pega um ônibus, está todo mundo aqui assim, digitando. Por outro lado, novas possibilidades de comunicação surgem, de conexões, novas possibilidades de articulações. Se vocês verem aquela foto ali de baixo, é um menino em Cabo Verde, onde tem internet gratuita em Cabo Verde. Aqui no Brasil essa internet é ruim. Mas tem internet gratuita em Cabo Verde na praça. O que eu estou dizendo com isso? É que é importante nesse processo da encruzilhada, das contradições, a gente também conseguir olhar quais são as brechas que surgem nesse novo contexto. Porque se o capitalismo está mais internacionalizado, se a fábrica, que era a Volks, que tinha 40 e tantos, hoje tem 13, você tem um processo de intensificação das relações de exploração e também de opressão. Só que ao mesmo tempo o sistema vai ficando mais vulnerável. Por exemplo, se agora a Volks, que tem 13, ou 11, não sei, não importa, 14,5, mas ela depende muito mais de um monte de empresinha pequenininha que vai do sítio dos Vianas até o Limpão. Tem um monte, a rede está muito mais... Hoje, uma manifestação na Anchieta dói muito mais na Volks do que há 10, 20 anos atrás, quando ela tinha muito mais gente. O que eu estou chamando a atenção? Que o sistema está mais espalhado, mas ele também, as vulnerabilidades vão se expondo. Hoje, o poder, o Big Brother, vocês sabem que é um livro, vem de um livro chamado 1984, um livro belíssimo, todo mundo devia ler, mas que é esse poder que tudo vê e que está em todo lugar. Aliás, inspirado na própria Bíblia, no Apocalipse, tem a ideia da besta de 2 chifres, que seria um dos sinais dos fins dos tempos, seria o poder demoníaco que estaria em todos os lares, que iludiria, que diria para as pessoas como elas têm que ser.
Se a gente pensar nesse poder, nesse Big Brother, que está em todas as casas, em todos os lares, que não é só mais a televisão, é a internet, videocassete, os carros todos, atrasados, tudo isso está presente, mas isso também cria novas possibilidades. Então é importante a gente pensar como explorar isso, como explorar o fato de a gente poder, se a gente pensar junho de novo, seria impensável sem a internet, não só julho, não só junho. As manifestações do Egito, da Líbia, nos Estados Unidos. Então a internet também abre novas possibilidades, que talvez a gente... Eu estou usando a internet como um exemplo, porque mídia é tudo, qualquer coisa que ajuda a comunicar. Minha voz é uma mídia, que se utiliza de uma outra, o microfone, tem várias mídias. E nós temos um legado nesse sentido de construir possibilidades de comunicação e interação. A nossa ancestralidade oferece milhões de exemplos em que essa comunicação é possível. Ok. Então, são desafios aí para a gente pensar junto. Por fim, o que eu queria frisar, né? Esse é o momento de pensar desafios. São vários os desafios a serem pensados. Então, o que eu pensei em fazer foi colocar algumas provocações a partir de onde eu consigo. Mas eu acho que o mais importante seria a gente mesmo trocar ideias sobre isso, até para perceber. Tem gente aqui que tem um histórico muito importante na luta negra, e tem gente que está chegando agora, tipo, pô, não tinha pensado nisso. Essas duas vozes têm que ser ouvidas para a gente pensar, porque quem traz um acúmulo, ancestralidade, só pode continuar se tiver quem continua, e quem está chegando só vai poder avançar se também beber de quem já está há um tempo. Então, outro desafio é a gente se ouvir, porque também a gente foi tanto tempo silenciado, que quando a gente pega o microfone, a gente fala e não se ouve, a gente mais fala do que ouve. Então, é um desafio que está colocado, e aí eu queria, vai ter um intervalinho, a gente voltar para pensar junto, a partir do que vocês vivem, a partir do chão da fábrica, a partir da experiência no movimento, enquanto branco, enquanto quem nem sabe se definir. O que vocês veem? O que poderiam ser os próximos passos? Já que quem pegou os 10 encontros viu que tem um longo histórico, mas o daqui para frente depende de você. Intervalinho.